Essa questão diz o seguinte: as raízes do polinômio, desse polinômio, quando representadas no plano complexo, formam os vértices de um polígono convexo cuja área é quanto? Então o problema está dizendo para a gente que se você representa no plano complexo as raízes desse polinômio, você observa que essas raízes são vértices de um polígono convexo. Qual é a área desse polígono? Tudo tranquilo? Bora lá. A primeira providência, então, é a gente determinar as raízes desse polinômio, né? Ou seja, resolver a equação P de z igual a zero, que é 1 mais z ao quadrado mais z ao cubo mais z elevado a 4 mais z elevado a 5 mais z elevado a 6 mais z elevado a 7 igual a zero. Muito bem, muito bem. Essa é a equação que eu devo resolver. A fim de resolver essa equação, eu vou lançar mão de uma relação que é a seguinte, não sei se você lembra dela, ó, a elevado a n menos b elevado a n, isso vai ser igual a a menos b, que multiplica a elevado a n menos 1, mais a elevado a n menos 2b, mais a elevado a n menos 3b ao quadrado, e vai embora. A penúltima parcela aqui, pessoal, vai ser a b elevado a n menos 1, b elevado a n menos 2, melhor dizendo, b elevado a n menos 2, e a última parcela é b elevado a n menos 1. Pronto, vou usar essa relação. Lembra dela? Bonita essa aqui, não é verdade? De que forma eu vou usar essa relação? Vou usar essa relação com a sendo z, o b sendo 1 e o n sendo 8. Dessa forma, a gente vai obter o seguinte, ó, z elevado a 8 menos 1 elevado a 8 é igual, aqui vai ficar o z menos 1, que multiplica quem? Ó, a elevado a 7, né? Mas o a é z, então é z elevado a 7. Aqui vai ficar z elevado a 6 vezes 1 é o z elevado a 6. Aqui vai ficar z elevado a 5 vezes 1 ao quadrado, vai dar o z elevado a 5. E vai embora. A próxima parcela vai ser o z elevado a 4, até... Essa parcela aqui vai ser quem? Z vezes 1 elevado a 6, vai dar o próprio z. E esse aqui, o b, né? Melhor dizendo, 1 elevado a 7, que é 1. Pronto, pronto. Mas, professor, qual é a vantagem a gente usar essa igualdade? A vantagem é que nesse segundo parênteses aqui, tá vendo? No segundo parênteses aqui, apareceu exatamente o primeiro membro da nossa equação que a gente quer resolver. Tudo bem? Então, a fim de eu usar essa igualdade aqui, pessoal, eu vou multiplicar essa equação aqui por z menos 1. Por z menos 1. Multiplicando por z menos 1, a gente vai obter z menos 1, que multiplica quem? 1 mais z ao quadrado, mais z ao cubo, mais z elevado a 4, mais z elevado a 5, mais z elevado a 6, mais z elevado a 7, igual a 0 vezes z menos 1 vai dar 0. Pronto. Agora, olha só, o primeiro membro da nossa equação aqui é exatamente isso, tá vendo? E o que é isso? É o z elevado a 8 menos 1 elevado a 8, ou seja, é o z elevado a 8 menos 1. Isso é o z elevado a 8 menos 1. Isso tem que ser igual a 0. Ou seja, z elevado a 8 é igual a 1 e, portanto, z são as raízes oitavas de 1. Excelente, excelente, excelente. Bom, aqui já cabe uma observação. Você poderia estar pensando, mas professor, veja bem, veja bem. O polinômio em questão tem grau 7 e, portanto, 7 raízes complexas. Mas aqui as raízes complexas, né, raízes oitavas de 1, são um total de 8. Como é que é essa história? É porque aqui, pessoal, está aparecendo o z menos 1, tá vendo? O 1, z igual a 1, ele é raiz dessa equação quando a gente considera que o z menos 1 é igual a 0. Mas o z igual a 1 não é a raiz da nossa equação original, concorda comigo? Substitui o z por 1, tá vendo? Z por 1. A gente não vai obter uma igualdade verdadeira. Portanto, z igual a 1 não é raiz da nossa equação original. Eu estou considerando aqui as raízes oitavas de 1, mas você não pode considerar 1, tudo bem? Então, as raízes da nossa equação são as raízes oitavas de 1 que são diferentes de 1, tudo bem? Bacana essa questão, né? Bom, então, continuando.
O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que as raízes oitavas de um número complexo são vértices de um polígono regular. Na verdade, são vértices de um polígono regular quando representadas no plano complexo. Ou seja, são vértices de um octógono regular. Vamos representar esse octógono regular aqui? Mais ou menos só, tá, pessoal? Desenho aqui que é difícil fazer. Vamos lá. Aqui, X, Y. Então, vamos supor que a primeira seja o 1, né? Mas a gente não vai considerar o 1 depois, né? Como é um octógono regular, vai dividir em 8 partes iguais aqui, né? Aqui, aqui, e aqui tem mais uma, né? E aqui, um total de 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora, quem que a gente não pode considerar? A gente não pode considerar o 1, bem? A gente vai considerar apenas essas raízes aqui. E essas raízes, conforme você está observando, eles são vértices, elas são vértices, melhor dizendo, desse polígono aqui. Aqui, mais ou menos. Só uma ideia. Pronto, esse é o polígono em questão aí. Maravilha, maravilha. E eu devo determinar a sua área. A fim de determinar a sua área, eu vou dividir em triângulos. Ó. Vou traçar aqui essa diagonal aqui, ó, e essa diagonal aqui. Pronto. Cada um desses ângulos aqui mede em 45 graus, cada um deles mede 45 graus, porque o octógono é regular. E cada uma dessas medidas aqui vale 1, né? Aqui vale 1, aqui também vale 1, na verdade, tudo vale 1, porque são os módulos das raízes complexas. Os módulos das raízes complexas é 1, né? O módulo de 1 vai dar 1. Então, tudo isso aqui vai dar 1. Muito bem, muito bem. Então, vamos computar a área. Olha só, a gente tem 6 triângulos iguais a esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 2 triângulos iguais a esse, né? Iguais a esse aqui, né? 1, 2. Então, a área pedida vai ser 6 vezes a área de um triângulo desse. O que eu conheço desse triângulo? 2 lados e o ângulo por eles subtendidos. Tem uma fórmula prontinha que te dá a área de um triângulo nessas condições. É o quê? É meio de lado vezes o seno do ângulo por ele subtendido, né? Seno de 45 graus. Mas, bom, agora aqui, como é que a gente pode calcular a área desses 2 triângulos? Vamos fazer o seguinte, vamos considerar um único triângulo, né? Vamos considerar um único triângulo. Aqui também tem 45 graus, e aí você observa que esse ângulo aqui é de 90 graus. E, portanto, esse triângulo aqui, tá vendo? Ele é retângulo, ele é um triângulo retângulo. Um cateto mede 1, o outro também vale 1. Como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? É cateto vezes cateto dividido por 2, né? Então é 1 vezes 1, 1 vezes 1 dividido por 2. Um pouco mais, a área vai ser igual, aqui vai ficar 3, né? 3, simplifica o 6 com 2, 3. Vezes o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais um meio, né? Mais um meio. Junta tudo numa única fração. 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. Pronto, acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.